Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Irmãos do Caminho. As nossas palestras acontecem todas as quintas-feiras às 20 horas e o Grupo Espírita Irmãos do Caminho GEICAM funciona aqui no condomínio Solar de Brasília, quadra 3, bloco A, salas 202 e 204. Hoje nós vamos receber aqui o Marcelo José, que já é companheiro da nossa casa, já visitou a nossa casa, seja muito bem-vindo, que vai nos falar sobre liberdade, asas da evolução. Antes da gente passar a palavra para ele, fazer a nossa prece inicial, nossa leitura harmonizatória, nós vamos passar para vocês as informações das atividades da nossa casa. Bom, nós temos evangelização infantil que funciona aos domingos, das 9 às 10h30. Agora, neste momento, estamos em recesso, mas no próximo mês, uma semana após o carnaval, nós já damos reinício às atividades de evangelização. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo acontece todas as terças-feiras, das 19h30 às 20 horas. São 30 minutinhos, é uma delícia. Faz-se uma leitura de um trecho do Evangelho, um comentário bem breve, uma harmonização, uma prece. É muito legal, é muito bacana, vale muito a pena participar. Temos também estudo sistematizado da doutrina espírita, introdução à casa, introdução e integração à casa. Sejam bem-vindos. Que funciona toda quarta-feira de 19h30 às 19h30, tá? Quarta? Introdução à quarta, né? Introdução quarta-feira. Palestras públicas seguidas de passe, hoje às quintas-feiras, às 20 horas, como eu falei inicialmente. Temos o Bazar Beneficente, que acontece na sala 216. Esse bazar, ele acontece por meio de escala dos nossos voluntários. Então, acontece às terças, quartas, quintas e sextas-feiras, mas os horários, porque nós trabalhamos com escala de voluntariado, é preciso confirmar neste telefone, tá? 99884-2898. Temos também o Chocolate Fraterno, que acontece toda primeira terça-feira do mês, de 20 às 22 horas. Como funciona? Os voluntários preparam o chocolate fraterno nas suas residências, trazem para casa, aqui nós fazemos uma preparação, a prece, e seguimos para a UPA de São Sebastião, para oferecer um lanche, né? Um sanduíche, um chocolate fraterno. Obrigada, seja bem-vindo, Ronan. Para quem está lá na UPA durante o dia todo, às vezes está acompanhando alguém, não conseguiu comer alguma coisa, né? Está por ali, então a gente oferece para quem chegar. E, naturalmente, a gente oferta também uma mensagem, caso a pessoa aceite receber a mensagem para reflexão. Temos também o projeto Almofadas do Coração, que acontece todas as primeira e terceira-feira, quarta-feira, como é que é? 2 quarta-feiras por mês. Primeira, terceira, quarta-feira do mês. Tem que ser reescrito, porque não dá não, né? Ninguém consegue falar. E nós estamos ao vivo, cuidado aí, hein? Vamos lá. Atendimento médico ambulatorial nós temos na quarta sexta-feira do mês, de 8 às 11h30, por agendamento, por este telefone, 99274-0943. Essas são as atividades que nós desenvolvemos aqui no Grupo Espírita Irmãos do Caminho. Para a gente harmonizar o nosso ambiente, nós vamos fazer a leitura. Alguém aí foi selecionado para fazer a leitura? Cida, por favor. Em seguida, todas essas programações estão escritas até em fevereiro. Isso, não, peraí. Só palestra não, né? E o bazar, não? O chocolate. O chocolate está feito. Tá. Só em fevereiro. Então, a primeira semana a gente coloca no grupo. Isso, a gente vai colocar no. A gente sempre coloca no grupo de frequentadores e trabalhadores, tá? Foi bom você ter falado isso, Dani. Foi bem legal você ter falado isso. A Cida vai fazer a nossa leitura preparatória, logo em seguida a gente faz a prece e eu te dou a palavra, tá, Marcelo? A sua liberdade. Para a liberdade foi difícil de libertar. Permanecei por espírito e não consegui entrar de novo a ajuda do servidão. Importante pensar como será Jesus a nossa libertação. O divino mestre não se conformou a qualquer ação conservadora administrativa da organização da comunidade, nem respondeu qualquer bandeira de reivindicações do servidor.
fazendo melhor a nossa vida e tempo relativamente ao pessoal, a pessoas práticas, nada disso também, se eu voltasse contra ele, ou contra a segurança da vida social. Por fim, a sensação da vida de a nova experiência essa vida, pegando dever observado por Deus, mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade de ter purificação e independência. Meditemos na questão para não cair de novo no tipo pesado do nosso coração. Mensagem de Deus, 3 Vamos fazer a nossa prece inicial. Quem é, Léo? Sou eu mesmo? Vamos fazer a nossa prece inicial. Elevando os nossos mais sinceros sentimentos e pensamentos a Jesus. Permitindo que nesse instante nós possamos sentir em nós, abençoando-nos o propósito desta noite, abençoando-nos o propósito de nossas vidas, iluminando os nossos caminhos, pacificando os nossos corações. Nesses instantes, nessa prece, Senhor, nós te rendemos graças por este momento em nossas vidas. Que a reflexão desta noite seja apta a dar aos nossos corações aquilo que precisamos para harmonizar cada célula do nosso corpo, apaziguar os nossos conflitos internos, fortalecer a nossa fé e renovar a nossa esperança para dias melhores. E assim, Senhor, como eternos pedintes que somos todos nós, rogamos ainda um tanto mais da sua proteção, do seu auxílio, para todos os nossos familiares que nos deram a oportunidade de aqui estar, encarnados e desencarnados, que também eles sejam recebedores daquilo que aqui viemos buscar. E ainda assim, Senhor, te rogamos que o nosso companheiro Marcelo José seja um tanto mais intuído pela espiritualidade amiga, porque preparou para nós essas reflexões da noite. Que estejamos contigo, Senhor, tanto quanto estás conosco. Que assim seja. Marcelo, querido, você tem até as 20h45, a gente dá mais uns 5 minutinhos se precisar, tá bom? Ótimo. Fique à vontade. Obrigado. Agradeço demais. Aqui mesmo. Tem que trocar ali, né? Verdade, para poder já. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema. E liberdade é uma coisa que, quando a gente se coloca para fazer uma pesquisa, né, a gente até se perde, porque é tanta coisa e é empolgante, porque isso tudo está relacionado a um trabalho que necessariamente cada um de nós deve fazer. Está muito relacionado com a própria reforma íntima e com a nossa caminhada evolutiva. Vamos ver se nessa conversa, né, propriamente uma palestra, né, como a gente fala, a gente procura trazer alguns elementos que vocês possam depois também estar indo pesquisando, né, porque o que a gente vê é que o assunto é tão assim extenso que é interessante que vocês também se apliquem para poder ir atrás, né, dessas informações, algumas referências que a gente vai colocar, mas é um tema assim tão importante que a hora que a gente abre qualquer dos livros, né, complementares aí da doutrina, é impressionante os assuntos, as mensagens que tem relacionado a isso. Então, é um assunto que deve ter sua importância, se é repetido várias vezes em muitos pontos, né? E mesmo dentro das obras básicas é muito abordado, né?
Agora, a gente sempre começa as palestras procurando trazer algumas questões que podem fazer a gente refletir um pouquinho, que quem sabe a gente, com o que vai apresentar depois, possa vir a responder essas questões. Mas pensem só com vocês algumas coisas desse tipo, né? Falando em liberdade, será que o contrário, né, aquilo que nos prende, né, e impede o nosso crescimento, a gente tem algumas coisas que nos impelem a isso, né, que estão nos prendendo? Será que a gente pode, ou como, né, a gente pode se emancipar e se tornar verdadeiramente livre? Nos livrar dessas amarras, né, que a gente tem de alguma forma? Vamos pensar tanto nos aspectos físicos, como também nos aspectos psicológicos e até espirituais. E outras questões que aí a gente sempre faz quando fala de liberdade. Aí nós, que corriqueiramente você fala, o que é liberdade? Né? Aí alguns falam, é poder ir para onde a gente quiser. Ou então, sentir, pensar, falar ou fazer o que se quiser. Fazer as coisas na hora que a gente quer. Né? Eu sou livre porque eu tenho possibilidade de acordar a hora que eu quiser, né? De ir para o trabalho a hora que eu quiser. Nem todo mundo tem esse luxo, mas normalmente o pessoal tem essa relação, né? De que quando fala em liberdade, vem essas perguntas à cabeça, né? Ou ter as coisas que me trazem felicidade. Às vezes a pessoa pensa na liberdade como um meio de conquistar a felicidade, né? E aí vem uma série de coisinhas bobas da vida, e que às vezes é o que vamos dizer assim, o geral, né, do povo costuma sempre estar pensando. Mas isso aqui não necessariamente é o que a gente vai abordar. Eu estou só dando aspectos de assuntos que normalmente a maioria, né, hoje em dia, relaciona com liberdade. Mas qual seria a definição verdadeira de liberdade, né? Então a gente vai lá pegar algumas coisas a princípio no dicionário, né? E o que fala lá no dicionário? Ó, que ela pode ser a independência de um indivíduo, povo ou nação. Independência. O que é isso? É você não depender de ninguém e de nada. Então você pode tomar ações ou viver sem ter que necessariamente depender do aval ou da bênção de alguém. Não se submeter, ou seja, não ter que pedir a bênção, não ter que, de repente, estar subjugado a alguém, né? Consentimento ou permissão para fazer algo. Né? Como, por exemplo, você está lá no teu emprego, né? Você tem que pegar a bênção do chefe para fazer alguma coisa que, às vezes, ele não permite que você faça, não te dá autonomia, né? Não estar preso ou sem obstáculos para se movimentar. Isso é mais no sentido físico, né? Às vezes ali você fala que uma bola está presa, né? Porque de repente está com alguma coisa que impede a movimentação. Mas isso também pode ser colocado no sentido psicológico ou até mesmo espiritual. E a gente vai abordar isso mais para frente. Capacidade de agir por si mesmo, autodeterminação, autonomia. Ou seja, você poder fazer as coisas por condição própria. Você tem informações suficientes para poder gerenciar alguma coisa que acontece na sua vida. E poder que se tem para exercer a sua vontade. Isso aqui a gente vai falar muito, tá? Dentro da nossa conversa. E mais dentro dos limites da lei. Ou seja, muita coisa nos é permitida, mas nem tudo é lícito, não é assim que se fala? E a gente vai ver isso mais para frente aqui, tá? Mas essas definições estão ali no dicionário. Aí eu trago aqui mais algumas informações, que é para reflexão, mas que vem por um ato realmente da gente parar um pouquinho para pensar e até filosoficamente falando, né? Que é o que seria? A liberdade ela pode ser entendida como exercício da vontade desde que não cause prejuízo a ninguém. Uma coisa óbvia, né? Ou seja, eu posso fazer tudo que eu quero, mas nem tudo é lícito. Onde que está a barreira do negócio? Desde que não faça mal a ninguém. Tá? Fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Ou seja, você sabe o que é da lei, né? E vai lá e faz. Isso também seria um sinônimo de liberdade. Isso a gente vai abordar um pouco mais para frente também para explicar melhor como isso funciona.
e ter aquela autonomia interior para escolher o melhor. Porque sempre quando a gente fala de ser autônomo, é de você poder fazer as suas escolhas. Só que não adianta a gente escolher uma coisa que é ruim, né? Seja para você ou para o próximo. Tem que ser uma coisa boa, né? Que vá levar um benefício para você ou para o próximo, né? E não o contrário. Por quê? Se a gente se entrega ao vício, na verdade a gente não é livre. A gente é escravo, né? Pensando na bebida, no cigarro. Você cria algumas dependências. Como a gente viu na definição lá, você se tornar dependente, você não é livre, né? A liberdade significa independência. E se a gente se também entregar ao desmando e à maldade, a gente fica mais preso do que se pensa. Porque realmente, você, quando entra por uma facção, né? Você sabe que é aquele negócio, você entra, mas nunca mais sai, não é assim que o pessoal fala? Ou seja, você não tem capacidade depois de ter essa autonomia e a liberdade de se afastar, né? Porque o negócio te suga tanto, né? E você acaba tendo essa dificuldade. E a verdadeira liberdade não está no plano físico. Ela é realmente uma coisa de mente e que leva mais a relação com as coisas do espírito, né? É a verdadeira autonomia moral, ou seja, você saber que você pode lidar com assuntos éticos, né? E de religiosidade, e aí é que você se torna efetivamente livre, né? E uma outra coisa, que às vezes não é tanto escolher, mas você poder saber resistir, né? Ao contrário até de você fazer qualquer escolha, porque tem gente que fala, não, eu tenho que decidir, e decidir de qualquer jeito, também não é uma boa estratégia, né? E tem muitas pessoas que às vezes até nem fazem escolha, o que a gente vai ver mais tarde também que causa um outro problema. Você não decidir, você também cria um problema contra a sua própria evolução, né? E aí a gente começa a saber, mas onde é que a gente vai procurar essa tal de felicidade relacionada com a liberdade, né? Ou seja, onde estão as diversas faces da felicidade? Isso voltamos a falar daquela coisa do que comumente o pessoal fala, né? Às vezes a gente busca aí recursos para implementar um projeto, né? A gente está querendo reformar a casa, a gente vai atrás, né? Primeiro eu preciso de dinheiro, depois eu preciso de contratar uma empresa, e assim vai, né? Às vezes a gente vai procurar o sucesso profissional. Ah, eu quero estudar, quero me formar, quero ganhar um emprego bom, não sei o quê. Às vezes a gente busca os amigos ideais, né? Ah, eu estou chateado com essa turma aqui e tal, e vai pulando de galho em galho e nunca está bem em nenhum lugar, né? Às vezes a gente muda até de religião, né? De casa espírita. Mas será que é isso que vai resolver? E a pessoa fica às vezes mudando tanto e nunca se dá certo em nenhum lugar. Será que o problema está nos lugares ou está com você mesmo? Né? Aquela velha questão. Às vezes a gente vai em busca do reconhecimento, que isso é uma necessidade, né, do ser humano. Né? Dentro daquela pirâmide de Maslow lá, né, que dá as necessidades do cidadão, desde da necessidade básica de viver, de comer, se alimentar, vestir, morar, você vai para as mais altas lá que tem essa parte do pertencimento, o reconhecimento. Isso é necessário que você... isso a gente busca, né? Instintivamente até, para poder se sentir bem no meio da sociedade. Às vezes a gente busca pelo amor de alguém, não é? A gente quer se relacionar, quer casar com alguém e tal. E às vezes a gente procura até essa mesma liberdade, instintivamente. Porque isso nos leva a imaginar, dessa forma eu serei feliz, né? E às vezes a gente dá uma puta volta aí no mundo todo, né? E a coisa estava aqui do lado da gente. A gente vai ver aqui que eu me deparei com essa coisa para preparar a palestra. Por quê? A gente vai dando voltas e voltas, olha um monte de opinião. Na internet está cheio de assuntos, que nem eu falei, na literatura espírita básica e também a complementar. De liberdade tem tudo para lá. Aí você fala, poxa vida, mas onde que a gente pode ter uma coisa que resuma aí, ó? Foi longe? Não precisava. O livro dos Espíritos tem praticamente tudo que a gente tem que abordar na de hoje. Eu fiz uns complementos, lógico, para dar um pouco mais de coisa. Mas ali, ó, naquele terceiro livro do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fala sobre as leis morais, a gente tem a lei de liberdade. Dessas questões, da 825 a 872, ele trata exatamente sobre a lei de liberdade e dá um monte de explicação que eu tentei fazer um resumo, né, para trazer para vocês o que ali
Kardec conseguiu conjugar e quais foram as questões e respostas que ele apresentou aos espíritos e eles responderam. Né? Então, são esses conceitos fundamentais sobre o tema de hoje que a gente vai procurar abordar. Ele começa falando da liberdade natural, que ele pergunta, primeiramente, pode haver liberdade absoluta, ou seja, a liberdade total para nós? E os espíritos são tácitos de falar não. Por quê? Porque a gente é um ser social. A gente depende uns dos outros, né? E, consequentemente, há necessidade de respeitar o direito do próximo. Platão, né, já falava que o ser humano é um ser social e, necessariamente, para você conviver em sociedade, é necessário primeiro a gente conviver em sociedade, que a gente não conseguiria viver isoladamente. A pessoa, a gente tendo que construir a nossa casa, ter que plantar para se alimentar, ter que fazer a nossa própria vestimenta, né? Construir as coisas para a gente se... Então, por isso que a gente precisa, cada um na sociedade faça o seu papel e no conjunto a gente consegue evoluir. A gente nunca vai conseguir viver isoladamente. Então, por isso, a gente não tem uma autonomia absoluta. Por quê? A gente não pode fazer qualquer coisa. Por quê? Nós estamos limitados aqui pelos direitos do próximo. A gente está vivendo com outras pessoas, a gente não pode fazer aquilo que nós não desejamos para nós mesmos ao outro. Essa é a essência. Né? O fato de termos que respeitar sempre o direito do próximo não nos tira a própria liberdade. Olha onde Kardec foi pegar uma pergunta bem auspiciosa, né? Ou seja, bom, já que então a gente não tem liberdade absoluta, isso não quebraria o nosso livre-arbítrio, por exemplo, né? E ele fala, não, por quê? Uma lei não anula a outra. As leis divinas, elas são tão perfeitas que uma não anula a outra. Elas vão agir, ambas, mas só que dentro de uma harmonia. E o livre-arbítrio é uma lei natural. Lei natural, quando a gente fala, sempre lembrando, é a lei divina mesmo, né, propriamente. Né? E aí o que acontece? Quanto mais a gente evolui, maior liberdade de escolhas a gente tem. Ou seja, o nosso livre-arbítrio ele vai aumentando. Por quê? O nosso conhecimento aumenta e a gente vê mais possibilidades de resolver os mesmos problemas de formas diferentes. Então, aparentemente, a gente acha que a gente está limitado por uma série de outros deveres na relação social, mas como a gente está evoluindo, a gente está buscando outras ideias e que a gente é capaz de aplicar. Então, a gente nunca vai se sentir tolhido. Porque quanto mais a gente evolui, mais ideias a gente vai ter e de formas diferentes a gente vai poder resolver os problemas. E ele pergunta ainda, né? Aí aquelas pessoas que são julgadas como autoritárias, por exemplo, aquelas que se demonstram, né, liberais em alguns aspectos, né? Mas, por exemplo, é o cara que é muito tranquilo no ambiente de trabalho, né? Mas dentro de casa ele se comporta, por exemplo, como um déspota. A gente sabe, né, que tem pessoas com esse comportamento. E aí ele fala, olha, na verdade essas pessoas elas estão com esse problema por conta do orgulho e do egoísmo, né? E ela necessariamente vai acabar tendo que responder por isso, porque essa lei ela tem necessariamente que acontecer, né? E vai atuar de forma a exigir da pessoa uma reparação mais para frente. E aí, no caso, a gente vai ter essas pessoas autoritárias tendo que espiar ou reparar isso futuramente. Então ele fala, olha, é necessário, aquela outra velha máxima, né? O pecado ainda há de existir, mas é por quem venha o pecado, né? Então, é o que acontece com essas pessoas que às vezes elas se falam liberais, mas na verdade atuam de forma diferente. Esses são os hipócritas, vamos dizer assim, que a gente vai também abordar um pouco mais para frente. E aí eu lembro de uma outra passagem, né, que Paulo, né, o apóstolo, ele ali na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim, né, onde estiver o Espírito do Senhor, aí estará a liberdade. Ou seja, quando a gente busca com sinceridade, né, praticar o bem, ser caridosos, né, nós estamos com o Espírito, né, de Deus junto de nós e nós vamos estar necessariamente com a verdade. E aí a gente vai ser livre, né? Por quê? A gente tem essa nossa consciência, e consciência é um aspecto que a gente vai tratar especificamente no outro ponto, que é também um subtema ali do Livro dos Espíritos, né? E que ele fala, olha,
A nossa consciência, ela aponta se realmente a gente está ou não praticando bem. Se a gente quer saber se o que a gente está fazendo é o correto, basta a gente parar um pouquinho e pensar lá no fundo, né? E a gente vai ter condições morais para não nos sentirmos envergonhados, né? E sem querer medir as palavras, sentir medo ou intimidado. Porque quando a gente está fazendo a coisa de acordo com o que é certo, a gente nunca vai tendo que se envergonhar, não vai se sentir intimidado, não vai ter medo, né? E o problema é que quando a gente faz a coisa errada, esses sentimentos eles batem logo de cara, né? E aqui eu trago algumas frases, né, que complementam um pouco essa situação que a gente acabou de comentar. O discípulo procurou o instrutor cristão e pediu-lhe um parecer sobre a liberdade. O nobre amigo de coração, marcado pelas experiências do mundo, pensou por longos momentos e respondeu: se não conheces os ensinamentos do Cristo, estás livre para fazer o que gostas, mas se já aceitaste as lições de Jesus, estás livre para fazer o que deve. Bem forte, né? Ou seja, e a gente vai reforçar isso um pouquinho mais para frente. Ou seja, uma vez que conheceu a doutrina espírita, né, a gente fala, não dá para negar essas verdades ou falar que nunca mais, né, vai se importar com elas. Isso vai estar lá no teu subconsciente e vai te cobrar. Assim como também o conhecimento da doutrina de Jesus, a gente não pode nunca mais renegar isso, né? E outra fala aqui de Joana de Ângeles, né? Podes e deves ser feliz, esta é a tua liberdade de escolha. A dificuldade agora é o efeito da insensatez do passado. A vida renova-se a cada momento. Não des tréguas à desdita, à ociosidade, aos queixumes. É senhor do teu destino e ele tem para ti como ponto de encontro infinito. Ou seja, é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida, né, e toda a eternidade, esse aspecto de que a gente pode fazer as nossas escolhas e dessa forma se sentir livre, né? E aí o outro item que na sequência é abordado no livro dos Espíritos é sobre a escravidão, né? E o que ele define como escravidão? É qualquer controle absoluto de uma pessoa sobre outra, né? E que normalmente acontece por abuso da força ou poder que se tem, né? E essa condição, ela naturalmente deve desaparecer com a evolução, não só das pessoas, como também da humanidade como um todo, né? E, obviamente, com o aumento da consciência através da evolução, né, a gente vai diminuindo esses traços de inferioridade e ficam cada vez mais claros, né, esses danos que resultam da escravidão, deixando de usar desse expediente. Então, a gente sabe que até pouco tempo ainda existiam alguns países que, e hoje em dia mesmo, eles consideram ainda algumas coisas com um regime parecido de escravidão como normais. Né? Principalmente lá no Oriente Médio, ainda tem umas coisas meio cabulosas, né? Mas isso tudo tende a desaparecer, porque a gente vê que isso vai contra o quê? O direito do próximo, né? Que é aquela velha história que a gente já comentou. Ainda sobre escravidão, né? Condições de escravidão análogas, né, não são da lei natural, ou seja, Deus não concorda com isso, né? Pois elas degradam o escravizado moral e fisicamente. Né? E hoje a gente tem outras modalidades, que não necessariamente é a escravidão física, né? De você prender a pessoa, né? Mas é o quê? São os assédios, né? Que a pessoa às vezes sofre em casa, no trabalho, na escola ou na sociedade, ou às vezes até mesmo quando você é tolhido de poder dar a sua própria opinião. Né? Não, pedir tua opinião, não sei o quê. Isso também é um tipo de escravidão, porque quando você não tem autonomia, né, a liberdade de poder falar, você acaba se tornando, de certa forma, um escravo. Você tem que. Não, eu falo e você obedece. Né? Algumas pessoas falam assim, é um problemão. E isso é muito sutil hoje em dia. A gente tem que estar atento para perceber essas coisas. Né? O mal será sempre o mal. Ou seja, um momento lá em que ele pergunta, mas essas coisas que acontecem hoje em dia, a gente pode desconsiderar e falar, olha, não tem como confundir. O mal, ele vai ser sempre o mal. E as consequências da escravidão terão que ser reparadas por serem contrárias à lei natural, ou seja, a lei de ação e reação, ela vai necessariamente atuar, né?
Agora, o nível de culpa dessas pessoas que praticam, né, situação análoga ou a própria escravidão, dependerá, né, das condições da sociedade em que a pessoa vive. Então, de repente, é até meio como costume, né? Por exemplo, em algumas sociedades lá ainda você tem pessoas que casam com crianças praticamente, né? E entre os índios, por exemplo, tem uma série de outras subjugações que, de repente, o pessoal fala, não, em relação à preservação, mas é uma condição subhumana, né? Você pegar e deixar, às vezes, as pessoas nesse nível, você acaba tendo, por condição da sociedade, é meio desculpável, vamos dizer assim, né? Mas vai depender também do nível de consciência que essas pessoas que praticam esses atos têm. Que isso vai pesar na balança depois para a lei de reparação, né? Poder atuar ou não. Entretanto, e aquela velha história parecida com o que a gente já comentou ali há pouco, né? Se há um contato e já se conhece a doutrina do Cristo, né? Não tem qualquer desculpa. Porque se a gente já uma vez sabe o que Jesus nos ensinou ou nos recomendou, a gente não tem mais por que, de repente, estar se afastando, né, dessas orientações dele. Nós vamos estar realmente comprometendo muito a nossa consciência, né? E aí outra pergunta que ele faz, bom, mas existe uma desigualdade natural entre os seres, que a gente sempre fala, né? Se a gente acabasse com toda a pobreza do mundo, rapidamente, né, no ponto lá do livro do Espírito fala isso, né? Rapidamente, novamente, existiriam as diferenças. Por quê? Tem pessoas que têm maior aptidão, vão trabalhar mais, vão conquistar mais de novo e vão chegar. E aí, ele pergunta, essa desigualdade natural não colocaria naturalmente um sob a dependência dos outros? E aí os espíritos respondem, olha, existem casos, né, de opressão de pessoas e países mais poderosos que exploram os menos favorecidos. Porque realmente eles têm, às vezes, ali um conhecimento maior, né, faz aquela exploração. Foi desde a época de colônias, como até hoje também acontece, né, na nossa situação dá para perceber atualmente, né. Mas o que eles alertam? Que os mais capacitados, eles devem, na verdade, atuar para elevar esses que estão em piores condições, né? E não para embrutecê-los pela escravidão. E aí essa escravidão pode não ser escravidão física, realmente, mas pode ser uma série de outras coisas, como eu falei, de às vezes não permitir que essas pessoas tenham o melhor impulso para poderem evoluir, né? E a responsabilidade, na verdade, é a de cuidar bem e amparar, tomando cuidado para dosar essas ações, né? Para que a gente não faça alguma coisa fora do uso do equilíbrio e do bom senso, né? Que desrespeite os direitos humanos, né? E a Convenção Universal dos Direitos Humanos para nós hoje traz, acho que, com bem claridade o que a gente deve fazer, já é uma grande evolução, né, da etapa evolutória humana, né? E o próprio desenvolvimento sustentável. Porque quando você fala até, às vezes, em explorar recursos naturais de um país mais pobre, né, e tal, você está mais ou menos nesse tipo de coisa, você está subjugando, né, aquele povo, aquela nação, né, por condição de explorar algum desses recursos, né. E aí o outro tema que entra, que aí a gente começa a aprofundar, que ele fala que é a liberdade de pensamento, né, ou seja, a gente tem diversos tipos de liberdade. E a de pensamento, ele faz algumas considerações também, né. Uma liberdade que no nível físico pode ser considerada absoluta, né. Ou seja, a liberdade de pensamento, porque você fala, bom, aqui no nível físico eu posso pensar o que eu quiser, né? Ou seja, ela é absoluta. Ninguém está sabendo o que eu estou pensando, né? A menos que a pessoa seja vidente, alguma coisa assim, né? Mas você pode ter uma liberdade absoluta. Eu posso pensar, não tem problema nenhum. De repente, esse meu pensamento me extrapolar a esfera só do pensamento, né? No ipação, é uma liberdade absoluta. E pode haver impedimento da manifestação de pensamentos, mas não se pode aniquilar essa vontade. Ou seja, se você pensa alguma coisa que é ruim, tudo bem. Mas, desde que você não coloque ela para tornar isso uma ação, aí, né? Porque aí, senão a gente pode ter necessidade de trabalhar para impedi-la, né? E é permitido pensar o que se quiser. Ou seja, isso não teria que ter nenhuma amarra. Devemos cuidar do que pensamos,
pois somos responsáveis pelas consequências. Porque a gente sabe que nada escapa à lei divina e que, na verdade, os pensamentos eles são também uma forma energética. Então, de alguma forma, isso vai criar algum nível de karma que vai ter que ser reparado. Ou então vai ser recompensado. É lei de... O que você emite de bom volta para você. Mas também, se você faz alguma coisa de errado, isso também vai ter que ser reparado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do tom de vibração mais elevada ou negativa, né, a gente vai ter as consequências. Existe uma frase de um grande trabalho que acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, da obra do Fernão Capelo Gaivota, né, em que ele fala assim: só a lei que conduz à liberdade verdadeira, ou seja, o respeito ao dever, né? E o livro aqui, para quem não lembra, né, ele traz de uma forma bem assim, como se fala, emblemática, né? A história de uma gaivota que busca o autoconhecimento. Ela estava cansada lá de estar no meio do bando, né? Caçando as migalhas dos barquinhos de pesca, comendo só peixe podre. E ela fala: pô, eu tenho asas, eu nasci para outra coisa, eu tenho que saber voar. E aí tem toda uma história dela buscando até que ela encontra realmente pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento com ela, que é aquela relação com o mundo espiritual que ele conseguiu. Então, é uma saga da busca de realização espiritual, que vale a pena depois a gente poder também, quem nunca leu, pega pelo menos um resumo que vocês vão ver lá que a coisa é bem bacana. Em relação à liberdade de consciência ainda, né, ele fala que é um pensamento mais íntimo e... agora é a liberdade de consciência, ou seja, a gente tinha a liberdade de pensamento e agora a consciência é um outro nível, é um pensamento um pouco mais profundo, né? E que seria a semente de Deus plantada em nós. E ela tem o momento certo para brotar. Eu gosto muito desse conceito filosófico, né, que a consciência seria o quê? O domínio de si mesmo. É a capacidade que você tem de controlar as próprias ações. Isso é magnífico, né? E poderia ser entendida também como fazer o que se deseja, desde que com responsabilidade. E essa ideia inata, né, que a consciência seria, né, ela é atestada pela questão 621 do Livro dos Espíritos, onde quando se pergunta lá, né, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta curta dos Espíritos é no próprio homem, né, na consciência. Né? E eles falam também que a consciência é como a assinatura do artista em sua obra, ou seja, é o que Deus colocou em nós como sua assinatura. Nós somos filhos de Deus e é aí que está a essência dele em nós, que basta nós descobrirmos. Ele colocou a sementinha e, como eu falei, tem um momento certo para brotar. Só está esperando lá que a gente descubra e comece a regar, né, e cuidar para que ela brote. Também no livro Fonte Viva, né, que é aquelas mensagens lá da coleção, né, a mensagem 30, né, que tem o título Educa, né, ela fala sobre o tesouro que foi ocultado. Você está falando da consciência, que vale a pena também poder. E ela fala que demanda cuidado, né, no seu manejo, que é como um tesouro bem delicado, né, que está escondido, né. E também tem aqui essa outra fala de Paulo, né, que está na primeira carta aos Coríntios, que fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que seu Espírito habita em vós? Ou seja, ele está falando exatamente da consciência que nós temos como essa semente, né, divina. Né? E que ela impulsiona o homem na busca da perfeição, porque se é exatamente aquela sementinha de Deus, é o que nos impulsiona. Pô, eu tenho uma parte de Deus, Deus é perfeito, eu também eu sou perfectível, né, como fala. São ideias que existem e sempre existiram, ou seja, você pega mesmo os povos mais primitivos, né, os indígenas, ou então aqueles povos antigos, eles tinham uma condição de ir lá desenhar nas cavernas até e adorar alguma coisa maior, porque ele tem instintivamente essas ideias sobre Deus, vida, o bem, o mal, o próprio destino, né, de onde eu vim, para onde eu vou. Né? E o grande vantagem da gente, né, que frequenta a doutrina espírita, é porque a doutrina nos explica essa hipótese pela reencarnação, né? De como essas coisas aqui acontecem. Por quê? A gente sabe que a gente foi criado como espírito lá simples e ignorante, né? E que nós evoluímos pelas experiências através de várias existências,
né? E que aí consolidamos a ideia de que somos criaturas divinas, porque cada vez que a gente vai adquirindo novas experiências, a gente vê a nossa potencialidade, a gente sabe que pode ir um pouco mais além. E temos um potencial infinito dentro de nós mesmos. Então isso nos dá uma tranquilidade para poder encarar qualquer dificuldade na vida. E ele fala que a hipocrisia surge quando não se faz o que se pensa, né? Que é um outro lance que ele pergunta. Por que as pessoas que de repente não conseguem conciliar, né, a forma como tem lá no fundo do coração, mas agem de outra forma, ou pensam, né? É a hipocrisia, que Jesus combateu por diversas vezes, né? Em várias passagens que tem aí no Evangelho, a gente sabe disso. Que é o quê? Agir exatamente diferente do que indica a nossa consciência. Isso é ser hipócrita, né? E a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Toda crença, ela deve ser sincera e conduzir ao bem, porque aí eles perguntam, né, a validade das várias religiões e tudo mais. E aí, os espíritos falam, toda crença deve ser sincera e conduzir ao bem. Se a pessoa está captando essa parte da religiosidade, tá beleza. Não, nós não devemos reprovar quem não pensa como nós. De repente o cara escolheu lá para ser umbandista, ou então para ser muçulmano, não tem problema. Onde que está o problema? É a gente reprovar, né? Porque isso é contra a liberdade de pensamento. E acaba sendo um tipo de falta de caridade, né? Agora, o que a gente deve fazer, de repente tem uma doutrina satanista, né, que busca algumas outras práticas não desejáveis, né, com sacrifícios e tudo mais, isso é um absurdo. E aí a gente deve reprimir o quê? Os atos externos que provêm dessas crenças, porque elas conduzem ao mal e acabam por afetar a sociedade. Então é nisso daí que a gente tem que se ater para poder trabalhar, né? E nós devemos interagir para quebrar esses preconceitos e paradigmas incorretos por meio do diálogo fraterno, né? De forma caridosa. Existem falsos princípios e doutrinas perniciosas que devem ser combatidos, mas da forma como Jesus nos ensinou, com doçura, persuasão e não pela força. Por quê? A convicção, ela não se impõe. Você tem que ser persuasivo, realmente, né? E como que a gente faz para reconhecer as verdadeiras doutrinas, aquelas que realmente nos encaminham para o bem? E aí os espíritos respondem, é aquela que produz a maior quantidade de homens de bem e menos hipócritas. Então, se você for notar, a doutrina espírita é boa, vamos ver, está produzindo bastante pessoas do bem, e você, na hora que conhece um espírita, você distingue que ele, de repente, está fazendo aquilo que ele realmente fala, né? Ou seja, os atos correspondem aos pensamentos e às palavras? Então, beleza, essa é uma boa doutrina. E dentro de todas as religiões a gente vê isso. Então, acho que não é tanto a religião, né, ou a doutrina, mas sim o comportamento próprio de cada um, porque a gente sabe que as coisas não são as que estão fora, mas sim aquilo que está dentro da gente, a tal da consciência. Já na Revista Espírita de outubro de 1861, né, tem um discurso aqui, né, do Espírito Protetor. Eu não vou ler, talvez por conta do tempo, mas ele fala exatamente sobre a consciência, né? E só para ver aqui a última frase, né? Que ele fala um monte de coisa que de repente a gente pode ter dúvida, né? Mas se no final você ouvia e interrogai-a com frequência, vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Ou seja, se a gente tem alguma dúvida sobre como proceder, é só parar um pouquinho e refletir. Está dentro da nossa consciência a resposta. Porque é aquela sementinha que Deus nos colocou, isso não vai mentir para nós. Sim. Dá tempo? Tranquilo? Então vamos lá. Porque eu tenho 34 slides, acho que dá sim, hein? Tranquilo. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos, né? Ou seja, ele fala, muita gente, né? Deus não dá conta de ver todo mundo. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abranger com o olhar bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo, Deus vos vê. Ela vos deixa usar o próprio livre-arbítrio, como vos deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Então,
como o vento está para a areia, o livre-arbítrio está para nós. Ou seja, a gente vai ser jogado, mas de acordo com o vento que é o nosso livre-arbítrio. Apenas com uma diferença. Deus, em sua infinita misericórdia, vos põe fundo no coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Eis o tesouro. Lembra que a gente mostrou lá o tesouro, né? Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. É que nem os espíritos que nos assistem, né? Eles estão sempre ali para acompanhar a gente, mas se a gente está reticente no mal, né? Com uma má vontade, eles simplesmente vão nos abandonar, vão deixar a nossa própria, né, ingerência. Mas ficai certos de que a pobre escorraçada, né, a consciência, se fará ouvir logo que deixar-se aperceber-se da sombra do remorso. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, essa pontinha de remorso por ter feito a coisa errada em desacordo com a nossa consciência vai nos chamar de novo para ouvi-la, né? E ela vai se apresentar. Então ele fala, ó, ouvi-a, interrogai-a com frequência, vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Né? É o Espírito Protetor, que já várias mensagens outras ele encaminhou, né, nessas obras básicas todas. Né? E uma coisa que é importante, né, que é o conceito de justiça, que também é abordado, para a gente entender isso aqui, porque tem muita coisa que é relacionada com a justiça quando a gente fala em liberdade. Né? E a questão 875, ela dá a definição de justiça, que os Espíritos respondem também de forma bem simples. O que é a justiça? É o respeito aos direitos de cada um. Só que os direitos, eles são determinados tanto pela lei humana quanto a lei natural. Só que tem a diferença, né? A lei humana, ela acompanha os costumes e varia conforme as épocas. Ela é uma adaptação da sociedade. E não necessariamente ela vai existir para sempre. Já a lei divina, né? Como a gente vai falar mais aqui, ela tem a base dela nisso aqui, né? Na fala de Jesus, que devemos querer para os outros o que queremos para nós mesmos. Né? Essa é a base da justiça fundada na lei natural, que é a lei divina, que ela é o quê? Eterna e imutável. Ou seja, ela sempre vai ser a mesma e para sempre. Se alguma coisa muda, ela já não está de acordo com a lei divina. Né? E ser livre é ter respeitado os seus direitos. É uma outra frase que normalmente se usa muito aí, né? E o desafio dos direitos humanos, e isso é importante, né? Não são os direitos a que todos têm direito, mas sim os deveres humanos de uns para com os outros, que é nada mais do que o exercício da caridade. Na verdade, se você for pensar, são os deveres que asseguram os direitos. Ou seja, toda vez que a gente tem um direito, é porque se estabeleceu um dever antes para atingir esse objetivo. E um dever precisa ser cumprido. Então, se de repente a gente fala, olha, não deve existir ninguém na pobreza, é um direito do ser humano, né, não passar fome. Mas o governo tem que se mobilizar, a sociedade, né, ou então um grupo religioso, para poder atender. Então a gente estabelece um dever para poder assegurar o direito desse grupo de pessoas que estão passando por necessidade. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Ou seja, o direito não surge do nada. Né? Ele, para ser estabelecido, precisa antes de um dever. Então é nisso que a gente começa a entender que sempre para a gente poder ser livre, poder ter o respeito aos direitos, primeiro a gente tem que cumprir com os nossos deveres, e não o contrário. E aí ele fala sobre o tema que eu acho que é mais assim, singular, né, importante no nosso tema de hoje, que é o livre-arbítrio. Né? Por quê? Ele fala assim, ó, que se o homem tem a liberdade de pensar, por consequência tem a de agir. A gente está falando lá da liberdade de pensamento, liberdade de consciência, né? E o livre-arbítrio é um passo adiante, que é depois que você pensa, né, e se conscientiza da coisa, você parte para a ação. Que é isso que o livre-arbítrio, né, reúne, ou seja, é você colocar para fora, né, ou na prática, aquele que você pensa e tem lá dentro da sua consciência. E a questão 843, né, ela fala aqui que sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina.
É bem tácito nisso. Ou seja, nós não cometeríamos erros. Por quê? Se a gente, de repente, não pode optar, não tem o poder de decisão, é como se a gente fosse uma marionete, né? Ou seja, então, se a gente fizesse tudo certinho, né, nós não seríamos nós agindo, mas Deus agindo sobre nós. É como se tivesse um programinha lá de máquina, nós tivemos na Matrix, né, que tudo a gente saberia exatamente como que iria acontecer. Nós seríamos marionetes e com todo já o destino nosso determinado. E nós não seríamos independentes, estaríamos como num estágio irracional ainda. Ou seja, a gente viveria só como os animais, né? Sem nenhuma liberdade, porque a gente seria totalmente dependente. A gente sabe que ser dependente não é ser livre. E aí outras frases, né, que resumem bem isso aqui. Ele fala assim, que o livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser. Mas o que é a justiça? Colher exatamente o que você plantou. Né? E uma outra fala de Joana de Ângeles aqui. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Olha o lance importante da consciência. Então a gente tem que estar alinhado sempre com essas coisas, né? A consciência nossa é que vai dizer como a gente deve amar adequadamente. E aí tem essa parte aqui que ela fala que o nosso discernimento nos faz diferentes dos animais, pela capacidade de pensar e memória, né? E isso que é o diferencial. A gente consegue relacionar com as coisas que a gente fez no passado, sabe? Se deu certo ou se não tem, né? E pelo raciocínio, a gente acaba sabendo, né, que esses pensamentos de diversos tipos e épocas, né, a gente consegue tirar as conclusões. Falar, isso deu certo, isso não deu, né? E aí a gente acaba, sobre os fatos acontecidos, mudando a nossa forma de atuar, né, de pensar e de agir. E o livre-arbítrio está relacionado ao querer ou não alguma coisa. E, portanto, é a ação do quê? Da nossa vontade. Essa é a palavrinha-chave que a gente vai falar mais agora, né? Quando Jesus nos falou assim, vós sois deuses, ele na verdade queria o ditado popular que é mais comum hoje, né, que é o querer é poder. Então, se a gente quer alguma coisa, a gente tem vontade, a gente tem o poder de conquistar isso, né? E aí a gente vai abordar mais isso também. Então, tudo é questão de vontade, desde que ela seja bem aplicada, aplicada para coisas do bem, né? E a felicidade não é deste mundo. Jesus também falava isso. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente renunciar a algumas vontades, né, para não satisfazer o nosso ego aqui nessa vida, né, fisicamente, a gente vai conseguir obter benefícios lá no futuro. Né? Porque a gente sabe que a gente está num planeta de provas e expiações e que necessariamente a gente aqui vai encontrar dificuldades. Né? E que a gente, se conseguir esperar, né, a gente vai encontrar, depois que desencarnar, momentos mais importantes. E o livre-arbítrio ele pode ser limitado, né, se houver mau uso das capacidades, porque ele, gerado pelo orgulho e o egoísmo, pode causar algum mal, e aí você pode ter a possibilidade. A nível humano, né, vamos dizer assim, aqui na Terra, né, as leis humanas elas falam, ó, se você cometer um crime, você vai ser preso, ou seja, você tem limitado o seu poder de agir, né, ou seja, isso no aspecto psicológico é a mesma coisa que o livre-arbítrio. É limitado de acordo com o nosso grau de evolução, ou seja, conforme mais a gente aprende, mais a gente evolui, mais livre-arbítrio a gente tem. Ou seja, acaba sendo proporcional a nossa responsabilidade ao livre-arbítrio. Então, quanto maior o nosso livre-arbítrio, mais responsáveis nós somos por aquilo que a gente vai fazer e escolher, né? E seria falsa a impressão de que há fatalidades. E ele discorre bastante coisa depois aí, mas que não interessa muito por nós, que é sobre as fatalidades, o destino e tudo mais. Mas que tem gente que fala, não tem muita coisa que é fatalidade no mundo, existe o destino. Não, é porque a gente não consegue compreender direito, né, os desígnios divinos. A gente não tem essa capacidade de refletir e compreender como que a lei divina atua. Né? A gente não consegue. Os romances espíritas, eles sempre nos mostram como que é engendrado o negócio, né? Como que às vezes coisas que a gente não imagina que vai dar um benefício lá na frente, né? Essa trama toda, né, acaba levando benefício e resgatando as pessoas. É isso.
E existem definições das provas para cada existência, mas que até podem ser revogadas. Ou seja, a gente tem uma programação encarnatória, né? A determinação, a fatalidade, ela tem, de certa forma, quando a gente faz o plano reencarnatório. E a gente fala, não, eu vou nascer numa família desse porte, vou enfrentar tais e tais provas, né, ou expiações, mas a partir daí, quando você entra na vida mesmo, você tem um longo leque de coisas que você vai poder fazer, para poder até, quem sabe, eliminar uma das expiações que você poderia ter. Porque, como Jesus mesmo também falava, né, não quer, o Paulo, né, que Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se recupere, não é assim? E as nossas ações necessariamente terão consequências, né? Se nós escolhermos, nós somos responsáveis por essas escolhas. O poder de escolha só depende de nós, de mais ninguém. E aquela outra frase, né, que está em João, né? 3, eu não lembro nunca o versículo lá, eu ia anotar e acabei esquecendo aqui. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Devemos buscar o conhecimento, então, estudar, né? Nós temos aquela outra fala que a gente vê muito aqui dentro da doutrina, né? Aquela espíritas, amai-vos e instruí-vos, ou seja, vamos buscar conhecimento, né? Portanto, a liberdade, novamente aqui, só depende de nós, o poder de escolha só depende de nós e a liberdade só depende de nós. E a verdadeira liberdade está em buscar esse conhecimento, então, para saber fazer as escolhas de forma consciente, assumindo as responsabilidades, né? E as escolhas e as consequências? Toda escolha gera consequências, né? Todo efeito está relacionado a uma causa, não é isso que a gente aprende, né? A lei de ação e reação, ela é inexorável, né? Então, os efeitos, eles podem surgir rapidamente ou demorar. E aí a gente lembra, por exemplo, daquelas situações em que, de repente, você vai, se der uma discussão no trânsito e bofetear o cara pode sacar uma arma, né? Isso é o chamado karma de ciclo curto, né? Ou seja, você recebe a reação já logo de cara. Só que tem outras coisas que podem demorar mais. Você passou a vida inteira enganando as pessoas, roubando, ninguém nunca te descobriu. Naquela existência, você não vai sofrer consequência nenhuma. Passa impune nessa existência. Só que você não deixa de pagar um centavo. Não era isso que também Jesus falava? Mais tarde, numa outra existência, você vai vir paupérrimo, vai ter que ser servo daquelas pessoas que às vezes você extraiu dinheiro, então não fica nada impune, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também tem lá um capítulo que fala sobre a causa das aflições, que a gente sabe que a maior parte delas, necessariamente a gente refletir, a gente vai descobrir que são causadas por nós nessa mesma vida. E aí já fica bem claro por que e onde a gente tem que corrigir as coisas, né? Só que tem umas que não são. Agora, se não está nessa existência, necessariamente foi antes. Não é esse negócio? A todo efeito corresponde uma causa. Então, se a causa que causou esse efeito ruim que a gente está passando hoje não está nessa vida, então necessariamente está na outra. Olha a lógica, né, que o Espiritismo nos traz. E aí, o conhecimento dessas verdades, né, pode fazer o homem se regenerar e direcioná-lo somente para as boas escolhas conscientemente. É o que a gente fala. Se esses caras que hoje estão debandando para o lado do mal visse aquelas declarações dos espíritos empedernidos, né, na obra lá Céu e Inferno, né, que tem uma série de... E os caras vissem que realmente isso é verdade, esses depoimentos, né, das pessoas que se arrependeram profundamente de ter sido maus, o mal na Terra estaria nos dias contadíssimos. Ou seja, a gente sabe que não vai ficar nada por não ser reparado. E essas pessoas, se tiverem esses conhecimentos, elas vão se regenerar. Qual que é o nosso papel? É poder levar essas pessoas essa mensagem, para que elas compreendam realmente que nada fica impune. E que elas estão cavando o próprio buraco, vamos chamar assim, né? Por estarem atuando dessa forma indigna hoje em dia. E outras mensagens aqui. A de Emmanuel, né, que fala, a liberdade tem o tamanho da nossa responsabilidade. Quanto mais livres, mais responsáveis. É o que a gente estava falando. Né? E aqui uma frase que é colocada como sendo de Jean Paul Sartre, né? Viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas
e as consequências. E depois lembramos novamente aquela frase de Jesus, né? Que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquela diferença que a gente falou lá do livre-arbítrio e da justiça, né? Podemos escolher livremente, mas arcaremos com resultado. E escolhas para serem boas, né? Elas devem ser o quê? Pautadas na mais estrita moral e também na análise das consequências. Quando a gente quer saber fazer uma boa escolha, né? A gente tem que falar, olha, eu tenho que me basear na mais estrita moral e fazer uma ponderação. O que isso vai causar de consequência? Para quem? Vale a pena? É tipo uma análise, né, técnica para você poder decidir. Obviamente a gente não tem toda a experiência para poder definir as coisas. Às vezes alguns problemas nos surgem que exigem definições imediatas. Mas a gente sabe também que no calor da emoção, às vezes você tomar uma decisão pode ser besteira. Você vai tomar a decisão mais errada, provavelmente. Então, às vezes no calor da discussão, qualquer coisa, é melhor você se manter, se não tiver uma necessidade extrema de dar um tempinho, deixa a coisa esfriar, que depois você consegue até imaginar uma solução que, quando a gente está assim atormentado, a nossa cabeça não funciona direito, a nossa mente não vai captar aquilo tudo que a gente aprendeu. Então a gente precisa desse tempo às vezes, né? E a experiência que a gente vai adquirindo com esses erros e acertos, ela nos mostra o quê, né? Os valores que a gente deve considerar, porque cada vez que a gente acerta ou erra, a gente sabe aquilo que vai fazer efeito bom ou ruim. E a partir daí a gente vai considerando isso para as próximas escolhas que a gente vai fazer. Os fatores críticos de sucesso, né, que levam a esses bons resultados. A gente sabe, como a gente faz aí no nosso emprego, né, a gente sabe aquilo que vai dar um bom ou um mau resultado quando a gente trabalha, né? E não fazer as escolhas é não evoluir. Então, às vezes, pior do que tomar uma má decisão é você simplesmente não fazer uma decisão, não escolher. Por quê? Dessa forma você vai se tornar como fosse um ermitão e vai deixar passar uma oportunidade que lhe foi dada, porque não é à toa que as coisas aparecem para nós na vida, né? Porque se alguma situação complicada nos é apresentada, é porque a gente tinha que passar por essa experiência e tentar descobrir como, porque isso faz parte do que a gente pediu para a nossa própria evolução. Agora, ficar simplesmente abandonar as coisas, isso é um caminho que não vale a pena, né? Devemos fazer as escolhas focando nas ações que só dependem de nós mesmos, então. E a consciência tranquila em fazer o melhor possível dentro das nossas próprias capacidades. Por quê? Se a gente vai fazer uma coisa, tem que ser com boa vontade, né? Com tranquilidade de consciência, mas tentar fazer aquilo melhor que você puder. Sempre pensa, olha, eu estou dando o meu melhor, estou falando a coisa mais caridosa possível, estou exercendo tudo aquilo que realmente poderia, porque às vezes a gente fala, né, que a gente nunca sabe até onde a gente pode ir. E a gente usa aquele exemplo, por exemplo, de quando você está ali, já deu uma corrida de 10 quilômetros, falando, agora eu não aguento mais, não consigo mais correr nem 10 metros. Só que a hora que você está chegando perto do ponto onde você queria, abre um portão ali, sai um pitbull, sem coleira e sem focinheira. Você vai ficar parado ou vai correr mais? Então a gente às vezes tira energia, né, e vontade de onde a gente nem espera. E a gente tem que procurar ir um pouco mais além, fazer esse stretch, né, ou seja, um pouco sempre além, para tentar buscar condições para nos fazer algo mais sempre. E se o resultado acabar não sendo aquele que a gente espera, né, pelo menos a gente aprendemos como não fazer. Não era assim que Einstein falava lá, o Einstein não, é o inventor da lâmpada, o Thomas Edison, né? Que o pessoal fala, você fica aí inventando um monte de coisa que dá errado, fez 2.000 experiências que não deram certo. Eu falo, não, eu fiz 2.000 experiências e agora eu sei como não fazer. Quer dizer, ele se aproximava cada vez mais do caminho certo, né? E não poderíamos terceirizar, não podemos terceirizar a culpa do insucesso. O negócio deu errado, e aí a gente começa a pegar e falar, não, isso aqui foi por conta do fulano lá, ele não tem jeito, né? O meu chefe lá não me deu os recursos necessários. Hein? Sempre tenta colocar alguma coisa justificando que não é culpa nossa. Isso a gente tem que evitar. Porque a gente viu aqui que tudo só depende de nós, né? Então, a gente sentir vergonha, intimidação, medo, insegurança, né? Ele acaba nos aprisionando em crenças limitantes. E isso é um mal
terrível no mundo de hoje. Que as pessoas elas se bloqueiam e não acham que tem a capacidade de ir um pouco mais além, de desenvolver coisas maravilhosas, de assegurar um futuro para ela mesma que ela se reservou e fica ali, né, enfronhada, achando que não dei sorte na vida, as condições mudaram muito, e sempre terceiria a coisa, né? Então, essas são as barreiras, né, que nos impedem de ver a verdade e a liberdade. Agora, é sempre bom a gente, quando se fala em crenças limitantes, né, procurar fazer aquele hackear, né, os nossos próprios sentimentos, né, para a gente poder tentar fazer como é que o pessoal tem um outro termo técnico aí, que é mudar o mindset, né, a forma como a gente pensa. Porque isso daí vai começar a gente poder buscar alternativas diferentes e buscar soluções para os problemas que a gente enfrenta. Já estamos chegando aqui no final, né? Que a gente apresenta aqui, ó. Muitas vezes o fator determinante da vitória não são as escolhas, mas sim as renúncias. Ou seja, se a gente puder fazer alguma coisa que beneficie o outro, vá por esse caminho. Isso é mais valoroso do que você querer arranjar uma vantagem para você. E uma outra fala de Emmanuel, através do Chico, né, que somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Tá? E aqui uma mensagem em síntese, que eu vou pegar agora aqui e ler. Não sei se vocês conhecem essa obra, Bilhetes Fraternais, o livro 3, a lição 49, ela tem o título Liberdade. E eu acho que ela traz exatamente o resumo do que a gente teria que abordar hoje, não? Que ele fala assim, ó, que é uma frase de Manuel Filomeno de Miranda: as asas da evolução, o conhecimento e o amor, então cada uma dessas asas seria uma o conhecimento e a outra o amor, constitui a força da sabedoria que liberta a criatura. E eu vou permitir aqui para ler, né, rapidinho. Ela diz assim, após essa frase do Manuel Filomeno de Miranda: a liberdade é uma das conquistas mais preciosas do espírito. Podemos dizer que é uma conquista fundamental, base de todas as demais. Ao atingir a fase da razão, o espírito alcança o livre-arbítrio, que é a liberdade de agir. A partir daí, passa a fazer escolhas que o conduzirão por caminhos de paz ou tortuosos, de acordo com o rumo eleito. É preciso aprender a usar essa preciosa conquista, a liberdade, para não cair na escravidão dos sentimentos inferiores, que nos ligam ao erro e ao crime. O Evangelho nos indica os meios de manter o estado de liberdade em todas as circunstâncias da vida. Sentimentos como a caridade, a fraternidade, a tolerância, o respeito, quando buscados pelo Espírito, ajudam-no a manter-se livre e indene às paixões, que se apresentam de formas variadas ao pensamento, fazendo-o circunnavegar em torno das ideias fixas que conduzem ao alheamento e à loucura. Podemos estar certos que ser livre é o único meio de se alcançar o equilíbrio interior, sem amarras que nos constringem às paredes de culpa. Busca, assim, utilizar a liberdade que as leis divinas te possibilitam para escolher sempre o fardo mais suave do cumprimento do dever. Jesus dá sempre forças àquele que as pede com sinceridade. Cultive, então, pensamentos elevados e puros e terás a alegria de viver em inalterada liberdade. Né? E a reflexão final, que é a última página. A liberdade, então, portanto, ela é fundamental para a nossa evolução. A pior prisão que a gente pode ter é perder a fé na vida, né? E em nós mesmos. Por isso que a gente reforçou aqui que tudo depende só de nós. Então é isso que a gente tem que acreditar. E a liberdade verdadeira é com Jesus, né? Essa é a opção que a gente deve fazer. E nós não estamos aqui impedidos de tocar a vida, né? E de usufruir da felicidade de tudo que esse mundo pode nos oferecer. A gente sabe que tem muita coisa bacana para a gente poder e a gente merece, né? Desfrutar disso. Mas
que tudo que nós fizermos seja clareado pela luz do Cristo, pois dessa forma estaremos fazendo escolhas positivas e atemporais, inteligentes e nobres, seguindo os ensinamentos de Jesus, né, dado por ele no nosso Evangelho. Bacana? Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer apresentação, se alguém quiser consultar depois, eu vou conversar com a gente. Mas eu agradeço bastante. Espero ter dado pelo menos um comichãozinho aí na consciência de vocês para ver se a gente consegue, né, pensar mais a respeito disso. O mais importante é que a gente tem todo esse potencial e a gente tem que exercer. E a doutrina espírita nos ajuda a encontrar esses caminhos. Tá bom? Valeu. Marcelo, muito obrigada. Obrigado. Obrigada por todas as reflexões. E fazendo coro aqui com o Manuel falando de Miranda, nós temos Emmanuel na questão 200 de O Consolador, quando ele diz que as duas asas que nos levam ao Pai é o conhecimento e a sabedoria, ou seja, o amor. A liberdade de saber desenvolver ou buscar o conhecimento para desenvolver o sentimento é a concretização do livre-arbítrio que o Pai nos deu. Então, nós te agradecemos a oportunidade, viu? Eu que agradeço. E agradecemos a presença de todos. Vamos fazer o nosso encerramento para passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o nosso passe. E para fechar, nós vamos fazer uma prece, né? Em agradecimento aí a todo o auxílio que a gente sempre recebe do mais alto. Uma passe, né?